Simbora, turma! Simbora, 6h30 da manhã, pontualmente, começando a primeira edição da semana de mais um Minuto Geográfico, firme e forte, ao vivo, diretamente de Recife, Pernambuco, para todo o Brasil, para todos os países do mundo. Vamos entrando. A pauta, hoje eu tive que cortar algumas das pautas, mas lembrando a vocês que para o mês de abril, um novo mês que se inicia, o Minuto Geográfico tem 2 momentos por semana. Isso é bom porque vocês podem criar uma previsibilidade. Então vocês podem criar uma programação. Toda segunda e toda sexta. Sempre 6h30 da manhã, ao vivo pelo Instagram. Depois fica gravado. Um grande abraço para vocês que vão assistir também depois. E eu coloco também lá no YouTube, para quem quiser colocar na televisão, para quem quiser acelerar. Tem outras funções que o YouTube tem, que o Instagram aqui não tem. Mas a audiência maravilhosa, estamos batendo aí uma média de mais de 20 mil pessoas assistindo, juntando o ao vivo e juntando o pós. Isso é muito bom, isso é muito positivo e é isso aí, são 2 momentos, é isso que eu posso proporcionar para vocês, além do conteúdo que a gente vem postando diariamente. Só mais um lembrete, por favor, agora em maio eu vou abrir uma nova turma de Geopolítica Internacional. Não é uma turma voltada para vestibulares, é uma turma para quem quer desenvolver uma nova habilidade, aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento, aprender geopolítica, tudo isso, novas habilidades, você vai aprender geopolítica internacional comigo, sem enrolação, aulas direto ao ponto e muito bacana. A lista de espera já está aberta na bio, tá? Quando vocês terminarem de assistir, vocês podem ir na bio, coloca o nome de vocês, preenchem que nossa equipe vai entrar em contato em maio oficialmente o lançamento, beleza? Pessoal, deixa eu começar por uma pauta polêmica. Eu comentei sobre essa pauta, um grande abraço, pessoal, um beijo para vocês todos que estão comentando aí ao vivo, tá? Deixa eu fazer um comentário com vocês. Ontem eu comentei com alguns amigos sobre a primeira pauta de hoje e é interessante que eu vou falar para vocês sobre as perguntas que eles fizeram. Muito interessante, que é o seguinte, a América Latina vive uma onda de violência sem precedentes. Na verdade, alguns países, inclusive a gente pode também, de alguma forma, deixa eu só tirar os comentários para vocês se concentrarem, tá? E, inclusive, há alguns países, eu posso colocar também o Brasil no meio, maior economia da América Latina, mas mergulhados numa violência, num caos aí do ponto de vista de violência urbana mesmo, no âmbito rural também e em outras situações. Aí, resultado, o Equador, de um ano para o outro, de 2021 para 2022, o Equador praticamente dobrou o número de homicídios. Como é que se calcula esse número de homicídios? Eles pegam o total de homicídios para cada 100 mil habitantes. E os números do Equador deram uma disparada. Resultado, sábado agora, em pleno final de semana, o presidente do Equador, que é um presidente que está há pouco tempo no cargo, ele assumiu o poder no lugar do Lenín Moreno em 2021. O Guillermo Lasso, ele anunciou que vai flexibilizar a posse e o porte de armas para civis. Qual a opinião de vocês? Eu sei que eu tirei o comentário por agora, mas vocês podem colocar o comentário quando eu postar aqui no feed. Eu quero saber, sem agressão, tá? Sem agressão, sem ofensas, as pessoas se perdem. Às vezes o argumento é legal, mas se perde por uma palavra ofensiva. Qual a opinião de vocês? Pois é, Guilherme Lasso, ele disse, olha, eu vou ter que flexibilizar para que civis possam ter a posse e o porte de armas. Então ele vai liberar para que civis possam ter uma arma em casa e que também possam usar uma arma na rua para defesa pessoal. Além de armas de fogo, ele também autorizou o uso de spray de pimenta para defesa pessoal. Então seria arma de fogo, seria spray de pimenta. Ele modificou o decreto que permite a posse e o porte de armas para defesa pessoal, de acordo com a exigência de leis e também regulamentos. Não é que
qualquer pessoa vai chegar lá, vai comprar uma arma e vai sair armado no meio da rua, não. Tem todo o protocolo, mas ele disse que vai flexibilizar. Seguinte, o Equador, ele decretou estado de emergência e toque de recolher. Entre 1 da manhã e 5 da manhã, toque de recolher e reuniões são proibidas. Inclusive numa área de Guayaquil, podem acreditar. Uma das cidades ou entre as cidades mais importantes daquele país. O Equador, ele quer combater a questão do narcotráfico. O Equador, ele fica entre o Peru e a Colômbia, são os maiores produtores de cocaína do mundo, Peru e Colômbia, tá? O Equador está bem no meio. E só em 2021, para dar um exemplo, eles prenderam, veja, para o tamanho do Equador, para a população do Equador, haja pó, haja cocaína. A cocaína não é lá para dentro propriamente. É uma cocaína que sai do Equador e vai para ser vendida na Europa. Ela vai para os portos europeus. Fizeram apreensão de 200 toneladas de drogas. 200 toneladas de drogas, a maior parte cocaína, e essa cocaína iria para os portos europeus. Sobre a taxa de homicídio, tá? A taxa de homicídio em 2021 lá era de 14 para cada 100 mil habitantes. 14 para cada 100 mil. Em 2022 foi para 25 para cada 100 mil. 25 para cada 100 mil, praticamente dobrou. E os indicadores mostram que agora em 2023 teremos no Equador um novo recorde. Só para vocês terem uma noção, pensando, poxa Joca, que taxa alta. Qual é a maior taxa do mundo? É da Jamaica. Jamaica, que é um paraíso, que os cruzeiros vão lá, as pessoas vão mergulhar e tudo mais, Caribe, papapá. Pois é, Jamaica tem uma taxa de mais de 40 homicídios para cada 100 mil. Algumas pessoas vão para Jamaica, vão passear, vão fazer um tour naqueles cruzeiros maravilhosos e nem imaginam que a Jamaica é o país proporcionalmente com maior taxa de homicídios, a maior do mundo, ok? Joca, e o Brasil? A taxa do Brasil, eu gosto de pegar pelos estados. Os piores estados, se eu parar aqui, ó. Exemplo, eu vou dizer os estados que são piores que o Equador. A gente diz que o Equador está um caos. Eu vou mostrar os estados que estão piores que o Equador. Bahia, Alagoas, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte, que está numa escalada de violência muito grande, Rondônia, Roraima, Tocantins, meu Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Pará, Amapá, Espírito Santo, Sergipe, Piauí, Maranhão, Acre. Então, se você parar para analisar, mais da metade dos estados do Brasil, com a taxa maior, a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, pior que a taxa do Equador. Pior do que a taxa do Equador. São Paulo, a taxa 7,1. Santa Catarina, 8,7. Isso carece de uma atualização de um ano para o outro, mas a média é essa, ó. Distrito Federal, 9,7. Minas, 12. Rio Grande do Sul, 15. Aí quando você pega o Rio de Janeiro, 18. Aí quando você pega do Acre para cima, do Mato Grosso do Sul para cima, você já tem uma disparada aí considerável, tá? A pergunta que muita gente fez para mim ontem, no grupo de amigos, ô Joca, por curiosidade, Guilherme Lasso, o presidente do Equador, é de esquerda ou direita? Veja, ele se declara de direita. Aí alguns colegas disseram, tá vendo, porque é um presidente de direita, por isso que o Equador é tão violento. Aí eu digo, pessoal, bora ter calma aí. O Equador de 2007 até 2021 foi governado por políticos que se declaram de esquerda. Entre 2007 e 2017, ou seja, um tempo gigante, o Equador foi governado por Rafael Correa. Correa, sem I, tá? Sem I. Rafael Correa, que era o político que fazia parte lá da linha de Hugo Chávez e companhia, tá? Depois você tem o Lenin Moreno, que era vice-presidente dele. Ficou até 2021. Então, muito cuidado antes de afirmar assim, tá vendo? Porque fulano é de tal vertente, de tal segmento e tudo mais, né? A esquerda governou o Equador, mas eu penso que o debate sobre a América Latina, ele tem que ser muito maior do que essa questão de esquerda ou direita, né? As veias abertas da América Latina, uma região que sangra tanto
tomada por questões envolvendo corrupção, narcotráfico muito forte, a violência urbana, a violência rural, a questão do acesso à disponibilidade dos meios, enfim, tem muita coisa envolvida, tá? Mas eu queria trazer para vocês, a taxa do Brasil hoje é de 22 ou 23 para cada 100 mil, Jamaica acima de 40, o Equador praticamente dobrou e está numa média de 25, tá? Ou seja, quando a gente fala de África e Oriente Médio, nossas taxas são piores do que países que vocês não querem visitar no Oriente Médio. Tem país que se eu disser aqui, eu vou viajar, o pessoal diz, é louco, tá indo para esse país, que loucura. Indo para a África, a violência por aqui, ela é maior. A América Latina, proporcionalmente, é a região mais violenta do mundo. Eu trouxe números para provar aqui para vocês, ok? Joca, e essa questão das armas? E essa questão das armas? O presidente disse, o Guilherme Lasso, que as pessoas vão ter receio de assaltar, sabendo que as outras poderão ter uma arma ou algo do tipo. Foi essa análise que ele trouxe. Muitos especialistas dizem que, na verdade, isso pode se transformar numa guerra civil, maior do que a que já está acontecendo, tá? Que as armas, o comércio de armas vai triplicar, e aí as armas vão chegar nas mãos de quem não deveria, e que isso vai gerar um caos. As pessoas não têm preparo, não têm treinamento e tudo mais, enfim. A gente traz isso depois numa outra situação. Mas eu quero a opinião de vocês, tá? Eu quero a opinião de vocês. Pessoal, outro detalhe. Vocês viram que um iraniano, né? Um iraniano pegou um leite, iogurte, sei lá, e jogou na cabeça de duas mulheres iranianas. No final do vídeo eu postei aqui, até outro cara foi para cima dele para bater nele. É o seguinte, eu fui para o Irã em 2020, eu disse a vocês, no meio de um contexto, né, tinham matado o Qassem Soleimani, o general o número 2 do país, a mando dos Estados Unidos, e realmente lá todas as mulheres elas têm que cobrir, usam hijab, têm que colocar o véu, muito relacionado ao Islã. Só em uma situação, num parque, tinha um pessoal jogando vôlei, uns jovens jogando vôlei, e tinha uma menina que ela estava sem o véu. Ela estava jogando, inclusive ela estava meio que com a barriga para fora. E eu perguntei aos colegas, ela não tem medo? Aí disseram, mas é porque a polícia aqui do bairro conhece a família dela, e se a polícia chegar, ela se cobre, e aqui é um parque, só quem frequenta é a gente, não vai ter problema não. Mas lá, eles são muito rígidos com essa questão da vestimenta relacionada à mulher. O que é que acontece? Algumas mulheres do Irã estão desafiando o governo. Estão desafiando. O Irã, desde 1979, é governado pelos ayatollahs. Em 79, o Irã ele declara uma teocracia, uma república islâmica de maioria xiita. O Irã rompeu com os Estados Unidos, o Irã rompeu com Israel, o Irã rompe com o Ocidente, ainda manteve uma relação razoável com a França, depois eu explico por quê, mas o Ayatollah Ruhollah Khomeini assume o poder e o Irã de lá para cá é governado pelo regime dos ayatollahs. É uma teocracia onde religião e política andam lado a lado, né? As leis do país são baseadas na interpretação que eles têm do livro sagrado do Islã, o Alcorão. Aí, resultado, o povo começou a cansar, tá? E as mulheres começaram a desafiar o governo. No ano passado, uma menina foi presa porque estava com um pedaço do cabelo aparecendo, foi levada numa delegacia pela polícia moral. Lá no Irã, acreditem, tem uma polícia moral para fiscalizar as mulheres, para fiscalizar quem está cumprindo ou não os hábitos. Não pode beber, comércio de álcool, consumo de álcool, as vestimentas. Aí prenderam essa menina, ela foi levada para a delegacia e ela morreu. A menina morreu, uma curda iraniana, ela morreu. Protestos tomaram conta do país e de lá para cá as mulheres estão realmente desafiando o governo. A última notícia que eu tive foi que o cara foi investigado por agressão, mas que as mulheres poderiam ser presas. As mulheres teriam sido detidas
e podem ficar presas por um tempo. 1 semana de prisão, 2 semanas, para ter uma correção moral. Podem acreditar. Queria lembrar a vocês que quem fica revoltado com esse tipo de conduta, eu também, mas eu queria dizer a vocês que não é todo iraniano que apoia isso. Não é todo mundo islâmico, ou boa parte, que apoia essa violência. Tem a questão da vestimenta, mas em muitos países de maioria islâmica, as mulheres podem escolher a roupa que elas vão usar. Lógico, se vão para uma mesquita, uma roupa tem que ter uma segmentação, tá? Tem que ter um propósito, mas eu garanto que a violência praticada por aquele homem não é aprovada pela maioria. Mas o governo iraniano parece ter dito que qualquer ato que possa colocar em desordem os preceitos pregados pelo país, né, tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Então, o governo meio que apoiou aquilo que aconteceu, tá? Bora ver. Lembrar vocês que o Irã recentemente usou o Brasil para atracar navios de guerra. O Brasil permitiu que o Irã colocasse por aqui navios de guerra em em um dos nossos portos. O Brasil tem relações com o Irã, assim como o Brasil tem relações com outra ditadura, a Arábia Saudita, assim como o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Algumas pessoas no comentário de ontem dizendo que o Brasil tem que romper com o Irã, acabar com o Irã que não respeita. O Brasil vai ter que romper com 90% do Oriente Médio, dos países. Tá? O Brasil teria que romper com a China em relação a direitos humanos. E a China é nossa maior parceira comercial, 27% ali do que a gente está exportando. E aí? Não é assim, tá? Pragmatismo. Notícia, próxima notícia, pessoal. Burkina, que é um país da África, fica no Sahel. Burkina expulsou jornalistas franceses. Para quem não sabe, Burkina foi colônia francesa até os anos 60, até o pós-Segunda Guerra. Para quem não sabe também, a França foi a segunda maior potência neocolonial na África. Primeiro lugar, britânico, em segundo lugar, a França. A Alemanha foi forte, mas depois perdeu suas colônias quando perdeu a Primeira Guerra. Para resumir, Burkina está girando a chave. Burkina, que muita gente lá fala francês, praticamente o francês é a língua mais falada. Burkina, que tinha um pacto com a França, desde a descolonização em 1961, a França tinha militares em Burkina, assistência militar por lá. Burkina suspendeu os acordos com a França e expulsou os jornalistas. Tá? Quem governa a Burkina são militares. Os militares deram um golpe de Estado recentemente e eu queria chamar a atenção. Franceses estão sendo expulsos de Burkina e quem está chegando com força por lá é a China. Eu disse para vocês, a China está pintando a África, a China está dominando o continente africano. Eu tenho como provar. Hoje, a maior potência investidora dentro da África, construindo palácio, construindo estrada, ferrovia, construindo aeroportos, portos, infraestrutura, é a China. O que é que a China quer na África, Joca? Minérios. A China quer matéria-prima. A China quer commodity. A China quer terra. Para produzir uma coisa que a China compra da gente. Sabe o quê? Alimentos. A China quer mercado. Futuramente a China pode pensar, não agora, em mão de obra mais barata que a própria mão de obra chinesa. A China está muito forte em Burkina. Tá? Muito forte por lá. As relações vão se estreitando. Então, europeus vão sendo expulsos, chineses vão chegando, oferecendo novos investimentos que para a África, por hora, são muito mais interessantes, porque são investimentos em infraestrutura cá entre nós. Queria lembrar a vocês que o Sahel é a zona hoje mais violenta da África, o Mali, Burkina, Chad, o Níger. Essa região é tomada por grupos terroristas, Al-Shabaab, Boko Haram e tantos outros, e a França disse que a presença militar dela, a Legião Francesa, é para combater o terror. Só que em 30 anos de ocupação francesa, 40 anos,
O que é que a França conseguiu melhorar por lá? Nada, eu respondo, nada. E aí os militares vão tomando poder, vai criando um sentimento anti-Europa, um sentimento anti-França, sai daqui franceses, como aconteceu no Mali, no Chad e companhia, e a China chega com dinheiro. A China chega com money, muito dinheiro, infraestrutura. E os africanos dizem, vem. Entenderam a receita? Beleza, beleza, beleza. Deixei por último, deixa eu ativar os comentários, uma pauta que talvez seja mais importante para vocês. Galera, seguinte, prestem atenção, foco, foco, foco. Lembram que a Rússia prendeu um jornalista americano do The Wall Street Journal? Ele estava trabalhando na Rússia, ele foi preso pelo FSB, o Serviço de Segurança da Rússia, FSB, que sucedeu a KGB, a famosa KGB da Guerra Fria. Ele foi preso acusado de colher informações sensíveis da segurança nacional russa. Ele foi preso acusado de praticar espionagem. Alex, você está no Togo? Manda o contato para mim depois. Manda o contato para mim depois aí pelo direct, eu quero falar contigo, tá? Aliás, quem estiver morando na África, manda um direct depois ou comenta aqui. Comenta depois na postagem, quem está morando na África, que eu quero entrar em contato. Eu quero fazer um trabalho aí, uma coisa futura com vocês. Mas deixa eu contar para vocês. A Rússia prendeu um jornalista do The Wall Street Journal, acusando-o de espionagem. O que a Rússia quer, todo mundo sabe, é pegar esse jornalista americano e trocar por alguém. Troca de prisioneiros. Em 2022, ano passado, a Rússia trocou. A Rússia fez 2 trocas com os Estados Unidos que ficamos sabendo. Fora as trocas que acontecem e nós, o público comum, meros mortais, não estamos sabendo. Qual é a novidade? Qual é a novidade? Possivelmente a Rússia vai trocar esse jornalista do The Wall Street Journal por um espião russo. Um espião russo que está preso aqui no Brasil. Podem acreditar. Um espião russo que está preso no Brasil, passou anos e anos morando aqui, estudou nos Estados Unidos, estudou em Dublin, estudou na Irlanda e estava se preparando para conseguir um estágio no Tribunal Penal Internacional. Diga aí. O cara veio para o Brasil, o cara se passou por brasileiro, construiu uma carreira, o nome dele, que ele usava, Victor Ferreira. Victor Ferreira. Ele conseguiu esquentar documento no cartório, conseguiu fazer uma identidade falsa, esquentou, subornou uma mulher no cartório, tá? Um cara lá no cartório. Ele estudou em Dublin, como se fosse brasileiro, estudou relações internacionais em Washington, como se fosse brasileiro, tá? E posse de um currículo bom, currículo muito bom, ele foi se candidatar a analista júnior, estagiário no Tribunal Penal Internacional de Haia. Imagine se ele tivesse conseguido esse estágio lá dentro. Vocês sabem que o Tribunal Penal Internacional de Haia tem uma posição estratégica. Recentemente pediu a prisão do Vladimir Putin, acusando o Vladimir Putin de crimes de guerra. Imagine que esse cara, ele ia entrar no Tribunal Penal Internacional, ele ia ter acesso a informações ultrassensíveis e seria um espião russo dentro. Como russo, enquanto russo, ele possivelmente não estudaria em Washington. Como russo. Enquanto russo, ele não teria acesso aos locais que ele teve. E aí, resultado, ele se disfarçou de brasileiro, tá? Em Haia tem poucos brasileiros trabalhando por lá, tem muita vaga para brasileiro entrar no Tribunal Penal Internacional como estagiário. Possivelmente ele é muito inteligente, ele iria crescer dentro do tribunal, iria crescer como brasileiro, e aí ele poderia lá dentro, sim, colher informações importantes para o governo de Vladimir Putin. Os americanos querem que ele seja deportado para lá, para os Estados Unidos. E a Rússia quer que ele vá para a Rússia. Possivelmente Vladimir Putin vai dizer, ó, devolve o cara para cá. Sabe o que é que disseram? Sabe o que foi que a Rússia disse? Ele é acusado de narcotráfico dentro da Rússia, que ele é um traficante, na verdade, ele não é espião. Só que essas acusações de narcotráfico só surgiram depois que ele foi descoberto.
Depois que descobriram, é que a Rússia começou a acusá-lo de narcotráfico. Detalhe, ele foi para a Copa do Mundo lá. Ele viajou para a Rússia várias vezes e nunca foi preso. Nunca foi acusado de narcotráfico. Depois que ele foi descoberto, a Rússia disse, olha, ele não é espião não, ele é um narcotraficante e ele é perigoso, manda ele de volta para cá. Tava muito discreto isso daí, né? Gente, ele é um agente ilegal. Dizem que a Rússia usa agentes legais, disfarçados de diplomatas. Quantos diplomatas russos já foram expulsos da Europa nos últimos 10 anos? Porque não eram diplomatas, eram espiões, usando o cargo de diplomata para se disfarçar. Só que nesse caso, ele é um agente ilegal. Ele demora 5 a 10 anos para ser treinado, para construir o disfarce. Entre 5 e 10 anos ele demorou para construir o disfarce. Dizem que a Rússia tem pouquíssimos como ele, mas que eles são os mais eficazes. Por quê? Como eles são ilegais, eles assumem outra cidadania, eles estão disfarçados. É diferente de um russo que assume o cargo de diplomata dentro de um país europeu para praticar espionagem. Tá? Ele está com apoio muito grande do consulado da Rússia. Por enquanto é um processo que está rolando, querem a extradição dele. A Rússia diz que não, que ele é um narcotraficante. Certo? E é isso. Tá? Ele foi condenado em julho a 15 anos de prisão por falsidade ideológica. O governo americano quer que ele vá para os Estados Unidos. A Rússia quer que ele vá para a Rússia, porque ele é procurado por narcotráfico. Mas detalhe, ele visitou a Rússia várias vezes e a Rússia nunca tinha acusado o cara. Depois que ele foi descoberto como espião, pegaram a mídia dele, o pendrive, celular dele. Ele escreveu a própria história dele, porque quem mente esquece, né? Esse é o mal de quem mente. E aí, para ele não esquecer, ele escrevia a história dele toda. Que ele foi abandonado e tudo mais. E dá uma série na Netflix. Se alguém conseguir produzir uma série dessa aí, sério mesmo, vai ser pipoco, porque é muito curioso. A Rússia disse que o jornalista que foi preso lá, o do The Wall Street Journal, vai ser condenado até 20 anos. A Casa Branca disse que isso é ridículo. Vão trocar, gente. Vão trocar. Não sei se por ele que está aqui. Por esse espião que foi preso aqui no Brasil. Tá? Tranquilo. Tem muita pauta. Galera, tem muita pauta. Eu vou deixar para sexta-feira. Quem é que chegou até aqui, hein? Ó, a Índia. Prenderam o líder da oposição. Quer dizer, mandaram prendê-lo. Tem muita coisa acontecendo no mundo, pô. Tem muita coisa acontecendo no mundo. Coisa demais. Vocês não têm ideia. Quantos milhões de habitantes tem Burkina, Joca? 23 milhões. Burkina tem uns 23 milhões de habitantes. Joca, o cara tinha um sotaque brasileiro mesmo, português mesmo do Brasil. O russo que foi preso. Não. O sotaque dele não era russo, mas também não era um sotaque perfeito. Aproveitando, brasileiros que são da área de relações internacionais, que quiserem estagiar no Tribunal Penal de Haia, vagas abertas. Tem chance, o Brasil está subrepresentado lá, nos órgãos. Diga aí, o cara morou em Washington, na capital dos Estados Unidos. Se formou por uma faculdade topada americana. O cara era um espião disfarçado. Foram entrevistar os colegas de turma dele. Nenhum deles disse que sabia. Lógico, quem é que vai dizer que sabia que ele era um espião russo? O colega de quarto dele tá no Goldman, no banco de investimentos. Disse que não sabia. Ele passou 10 anos para ser treinado. No relato ele dizia que foi abandonado pelo pai, foi criado pela mãe, que era música, e quando ela ficou doente, uma tia que não morava no Brasil levou para morar com ela. Aí que morou com a tia, que depois voltou para cá. Turma, gostaram do minuto de hoje? Só tem um pedido para fazer.
quando eu postar, aperta no avião e compartilha. Porque o Instagram gosta de entregar Reels. Quando eu posto um Reels de 1 minuto, viraliza. Quando o vídeo é longo, de meia hora, o Instagram entrega pouco. Então eu preciso que vocês compartilhem na história de vocês, para o pessoal assistir. Um beijo grande. Comente aí o que acharam também quando eu postar. Saúde, paz e até sexta-feira. Simbora, eu vou continuar colocando postagens e mandem sugestões de temas. Gostaram das postagens que eu estou fazendo? Do fio? Do fio? Vou fazer uma por dia, mais ou menos, aí, sei lá. Uma por dia, não, mais 2 por semana. Mandem sugestões, valeu? Simbora, fui! Uma semana extraordinária e abençoada, amém.